Boa tarde. No programa de hoje, a opinião da mulher catarinense vai ser colocada em xeque-mate. Eu vou conversar com a empresária Esther Macedo, da Macedo Queires, que está descobrindo na política uma maneira de participar do processo social. A nossa segunda convidada é militante política desde seus 15 anos de idade. A ex-PMDBista Anita Pires, hoje empresária, continua sonhando com uma sociedade melhor. Vamos falar também sobre a sua biografia. Anita Pires, uma mulher afirmativa. Não saia daí, o xeque-mate está começando. Estamos de volta com o xeque-mate, hoje com a empresária Esther Macedo. Boa tarde, dona Esther, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Dona Esther, queria que a senhora contasse um pouco da sua vida, né? Primeiro falando como é que a senhora conheceu o seu José Macedo, né? E daí em diante montaram essa empresa fantástica que é a Macedo Queires de frangos, que hoje comporta vários empregados, investe não só em São José, onde ela está sediada, mas em todo o estado e para fora, no país inteiro. Eu queria que a senhora contasse um pouco da sua vida. A senhora é daqui, de Santa Catarina? Eu sou de Caçador, aliás. Nasci em Caçador. Na realidade, minha família é toda de São José. Tanto meus pais, meus avós, toda a família é de São José. E meus pais foram para Caçador, começaram a vida deles e eu nasci lá. Depois foram para o Paraná, ficaram 6 anos no Paraná. Voltamos para Santa Catarina em 1958, de onde nunca mais saí, que foi de São José, realmente. Depois, após o casamento, é que eu parti para outros áreas, mas dentro também de Santa Catarina. E conheci o Macedo, eu tinha 14 anos. Começamos o nosso namoro efetivamente quando eu fiz 15 anos. Casamos, eu tinha quase 20 anos. Depois tivemos os filhos, estamos casados já há 30 anos, quase 31 anos já. E quando que começou a empresa? A empresa começou em 1973, nós tínhamos 3 anos de casado, quando Macedo, ele resolveu que não queria mais trabalhar vinculado a limites, queria ter liberdade de trabalhar o quanto quisesse e que a coisa pudesse progredir. E por que trabalhar com frango? Macedo é engenheiro agrônomo. E é até interessante porque meu pai, ele criava galinhas naquele tempo, se dizia realmente criava galinhas, né? E Macedo, quando saiu da Caresc, ele começou a trabalhar em uma empresa do setor avícola aqui em Florianópolis. Mas não deu certo, resolvemos botar o nosso negócio mesmo com o frango, visto que ele tinha já uma certa experiência nessa área. Começou aqui em São José? Em São José mesmo, onde foi era a matriz da família Queires, nós começamos o nosso negócio ali em Santana. Já com o nome de Macedo Queires? Não, o nome de Frios Macedo. Frios Macedo. Depois, mais tarde, o Queires entrou de sócio, passamos a chamar a empresa como Macedo Queires S.A. Nós temos hoje quantos funcionários na Macedo? Em torno de 700 funcionários. 700 funcionários. 700 colaboradores. E ela está sediada só em São José ou não? A empresa está sediada em São José, ela está sediada em São José como administração central. E ela tem unidades em vários outros municípios de Santa Catarina. Tem também uma unidade no Paraná e uma central em São Paulo. Agora a senhora tem fama de ser a grande matriarca, não só da Macedo Queires, mas da família que administra as empresas. Não. Eu realmente, a minha história empresarial é na Macedo. Com o Macedo sempre administrando como cabeça e eu ao lado dele. Não atrás, ao lado, sempre ao lado. É uma parceria. Não só de casamento, mas uma parceria também empresarial. Sim, é uma parceria que começou com o casamento e que depois, pela própria dificuldade do começo, nós começamos também o próprio negócio junto. E a senhora tem quantos filhos? E nós temos 4 filhos hoje. Todos fiquei sabendo que os nomes dos filhos da senhora são 2 homens e 2 mulheres, não é? São 2 homens e 2 mulheres. E os nomes dos filhos têm uma junção dos nomes da senhora com o doutor José. Todos os filhos. A mais velha, que vai fazer agora 30 anos, é a José Esther. O Joster, que hoje é o atual superintendente da empresa na parte operacional. A Joster, que é uma psicóloga. E o Gester, que é um estudante de agronomia. O Joster, que está presidindo a empresa. O Joster ele fez administração na ESAG, após 2 anos foi para os Estados Unidos, fez MBA na Universidade da Cornell. E
atualmente, hoje, com competência, está administrando... E os outros não... Os outros trabalham na empresa também. A Josister trabalha na área do marketing, a Josister na área de recursos humanos e o Gester está estagiando... E qual a área que a senhora mais gosta da empresa? Eu sempre me defini muito bem na área da empresa, na área do marketing. Sempre tive uma facilidade, mas eu já atuei em todas as áreas da empresa. A Macedo Queiroz foi top de marketing, né? Ela foi top of mind agora, foi top de marketing várias vezes, vários anos, e agora recentemente recebeu o prêmio Top of Mind. Do Mapa Marketing? Do Mapa com a notícia, e recebendo então o Top of Mind a nível de produto frango, né? Sei. E a senhora, bom, as incursões da vida da senhora passa não só pelo trabalho nas empresas, mas também no trabalho social. Eu gostaria que a senhora falasse como é que começou esse trabalho da empresa, por uma questão de marketing ou por uma questão de realmente ver que a necessidade da empresa também é partir para ajudar na vida dos seus funcionários e da comunidade a que atende. Olha, o trabalho comunitário é uma necessidade porque a empresa está inserida num contexto comunitário. Então, por isso, ela tem que fazer parte desse contexto, tanto a nível estadual como a próprio nível local, né? E a nossa comunidade, a nível de município da Grande Florianópolis, nós temos uma atuação muito forte, porque nós participamos de algumas entidades. É um trabalho sério, um trabalho muito bem feito que existe nessas entidades. Mas o que efetivamente, por exemplo, o funcionário, o que efetivamente a Macedo Queiroz investe no funcionário hoje? Nós investimos no funcionário em treinamentos que o capacitem para o trabalho e também naqueles que não estão alfabetizados, nós temos um programa que é o Estuda Macedo. Então, nós estamos capacitando-os à medida que há um interesse deles, junto com o interesse da empresa. Como é que funciona o Estuda Macedo? É só interno? É interno. O Estuda Macedo é um convênio com a Prefeitura de São José, que dá o professor, que dá condições para que esse Estuda Macedo ele se desenvolva juntamente com a nossa empresa. Mas é um aí trabalho feito em conjunto os professores da municipalidade ajudam na alfabetização, na alfabetização dos e na funcionários da empresa. Isso, a nível de primeiro grau. Mais tarde, quem sabe. Mas tem um trabalho também com as crianças, ou não? Não temos esse trabalho com as crianças, não temos. Com a família dos funcionários? Por enquanto, não. Nós temos um trabalho com o nosso colaborador, que envolve a família, porque muitas vezes os casais trabalham na nossa empresa. Então, nós temos um trabalho, tanto que trabalha-se com o colaborador, mas a nível também dando um suporte à família. Tem outra questão, parece que são entregues, distribuídos quase 1 tonelada por mês de produção para as famílias mais carentes. Né? É um trabalho junto a entidades. Esse é um trabalho que nós fizemos anualmente, são visitadas várias entidades que têm um trabalho sério, que têm um trabalho responsável e que a gente fica assim deslumbrado com o trabalho que é feito por eles. E com isso a gente sente-se obrigado ou assim com muita disposição de colaborar com essa parceria. E tem um trabalho também de ginástica laboral, né? Temos um projeto também de ginástica laboral porque ela vem fazer com que o colaborador ele relaxe um pouco antes do trabalho. Mas como é que é isso? Para a empresa para fazer a ginástica? Antes de começar o trabalho é feita essa ginástica laboral. Ele tem um estresse de que a hora que se levanta até a hora que chega na empresa. Então, antes de começar o trabalho... Antes de começar a produção? E funciona 24 horas? Não, esse é porque nós temos um turno de 8 horas de trabalho na empresa. Um turno de trabalho. E com isso, essa turma, antes de começar, ela faz a ginástica laboral. Com isso, ela relaxa e há menos risco de... Mas é uma ginástica de relaxamento, né? De relaxamento, não é nada de esforço, não é uma ginástica que force o corpo. E sim que relaxe para ele... E já tem algum dado de que isso ajude na produção? Tem dado de que realmente reduz o índice de acidente de trabalho. É mesmo? E isso é muito importante, porque tanto a empresa quanto o colaborador, ele sai prejudicado, quanto o Estado, né? Ele sai prejudicado com os acidentes de trabalho. É mesmo, quer dizer, ajuda no processo que as pessoas ficam mais calmas. Fica relaxada, porque ela chega muito tensa na hora de trabalhar, né? A pessoa tem toda aquela... Nós todos nos percebemos isso quando antes de começarmos o trabalho, a gente tem uma certa tensão. O pessoal está lá todo dia? Não, eu trabalho mais aqui em São José, no Cobra-Sol, que é na área mesmo da administração, né? Passar todo dia... Não todos os dias atualmente, não. Como é que é administrar a casa, estar lá na empresa? Você sabe que a gente já nasce com isso, né? Hoje a mulher já está nascendo com essa perspectiva de que vai trabalhar fora, de que tem a família e que é obrigada a dar jeito. E a gente dá jeito. Não sei como, eu hoje às vezes faço uma avaliação. Como que eu consegui criar 4 filhos? Logicamente sempre com a colaboração de pessoas de confiança, né?
Mas, olha, a gente desempenha muito bem o papel se quiser. Mas hoje a mulher tem que partir e trabalhar também junto com o marido, né? A senhora acha que aquela figura da mulher que ficava em casa, que ficava cuidando dos filhos, do marido, ainda existe essa figura? Claro que existe, mas essa mudança da vida da mulher também é uma mudança em relação ao mundo, né? O mundo também está mudando, né? Hoje está se percebendo, por exemplo, eu ainda quando fui trabalhar sempre tive mais outros turnos de trabalho, né? Mas hoje se percebe que tanto na vida profissional quanto na vida familiar há uma divisão no trabalho, há uma tendência de divisão. Tanto a mulher trabalha fora... E na empresa, fora, como é que é? A mulher manda muito dentro da empresa? Olha, manda naquilo que ela tem competência de mandar. Hoje a mulher tem espaço. Eu muitas vezes sou questionada desse aspecto e eu não tive problema nisso. Não tem uma bandeirinha levantada lá de... Não digo de feminismo, né? Não. Nunca fui feminista nem machista. Uhum. Eu sempre tive meu espaço. Eu acho... sempre trabalhei muito com homens e nunca tive problema com eles. Problemas nenhum. Os homens sempre respeitam, me respeitaram. né? Os homens sempre respeitam as mulheres que gostam de trabalhar e que tem responsabilidade e tem a competência, né? Logicamente que às vezes a gente tem que provar que tem mais competência do que os homens. Mas hoje eu acredito... Olha, eu tenho duas produtoras aqui que tentam me botar no eixo aqui, que é complicado. E se não fosse duas mulheres, eu acho que também não conseguiria. Hoje está sentindo que faz parte, né, ter uma mulher trabalhando junto, porque nós, quer queiramos ou não, o homem e a mulher se completam. É verdade. Se completam e precisam um do outro para trabalhar e completar aquilo que um tem falta. Uhum. Então, eu acho que é muito positivo essa parceria, muito positiva essa parceria. E isso é conversado em casa? Como é que é levado isso para casa, para o seio familiar? Quer dizer, como é que a senhora conversa isso não só com o seu marido, mas com seus filhos, para essa participação da senhora, suas ideias são colocadas de uma forma que é aceita? Sim, nunca tive problema. E os filhos hoje, eles estão com a visão de que tem uma visão, e sempre tiveram, não sei se pelo fato de nós sempre conversarmos sobre serviço em casa, eu e o Macedo, os filhos têm uma visão de que a mulher tem que fazer parte. Ela, logicamente, que ela não pode assumir o mundo todo, porque senão também ela esgota, estressa, a mesma coisa, daqui a pouco está sofrendo infarto, como os homens sofrem. Mas é uma coisa que faz parte. Hoje não se admite mais, nós nunca admitimos isso em casa, de que a mulher tivesse que ser uma madame ou... É tanto que as filhas hoje trabalham o dia todo. Uhum. Todas as duas filhas trabalham o dia todo, trabalham com vontade. Incentiva, lógico. Tem que incentivar, né? Não dá para ficar numa situação hoje de querer achar o príncipe encantado. Isso não existe, né? Aliás, nunca existiu, né? Nunca existiu. Nós voltamos daqui a pouco com Cheque Mate com a dona Esther Macedo. Estamos de volta com Cheque Mate hoje com a empresária Esther Macedo. Mande seu e-mail, checkmate@tvbv.com.br. Mande pra gente alguma dica, alguma proposta. Participe do nosso programa. Então, Esther, além de empresária, além de mulher, né, a senhora fez uma incursão, né, no ano passado na política, né? Eu queria, primeiro, pelo PMDB, a senhora foi candidato a prefeita de São José, né, e a senhora ficou em segundo lugar, perdeu para o atual prefeito Dário Berg, que concorreu à reeleição, e a senhora fez uma boa votação, fez um trabalho efetivo. Como é que foi essa passagem da empresária, né, que muita gente até achou estranho, olha, a dona Esther nunca se meteu com política, nunca teve esse tipo de participação, e estava lá na televisão, fazendo a sua campanha. Como é que foi essa passagem, por que essa participação? Marcelo, acho que chega um momento da vida, e esse ano de 2000 foi um ano muito importante para mim, foi quando eu completei meus 50 anos. E me faltava essa experiência. Logicamente que a gente é levado, muitas situações, a gente é levado a acontecer, né? E eu já, empresária, mãe, avó já, inclusive, me faltava uma experiência política, e por isso resolvi... Mas era uma vontade pessoal, não foi... Olha, não que tenha sido isso no passado, alguma coisa que eu tivesse almejado, não. Mas chegou em 50 anos e apareceu a oportunidade, e eu nunca sou de deixar o cavalo encilhado passar. Eu sempre gosto de montar nele para experimentar. E faltava essa experiência. E valeu, foi muito interessante. O PMDB realmente precisava em São José de alguém que desse uma certa unidade,
E O foi bom partido para saiu todos. coligados com... Saímos coligados com mais 9 partidos. Mais 9 partidos. Saímos coligados com o PSDB, com o PDT, PPS, PHS, mais outros, agora que no momento não me lembro. Mas foi de uma grande valia, foi um trabalho assim realmente feito a várias mãos. E foi Qual era a muito base bom. das suas propostas de campanha? Transparência no governo. A base era essa, transparência e participação do cidadão. O cidadão tem direito de participar. E ele participando, ele sabe dizer o que ele pretende, o que ele deseja que o governo faça. E foi essa a nossa base de discussão, foi essa a base que eu... E São José está crescendo muito, né, em relação... E agora nós temos aí até todo o processo da região metropolitana que vai ser criada. E São José tem um fator importante dentro desse processo. Né? São José tem um orçamento muito bom, o orçamento anual deles, na faixa de 80 milhões de reais. E dá para fazer muita coisa em São José. E dá para fazer muita coisa no sentido de que prepare o município para o futuro. Essa era a grande preocupação nossa, preparar o município para o futuro. Era a grande ideia também, né? É possível avaliar o desenvolvimento econômico de São José, né, em dois momentos? A primeira administração do Dário Berger, agora, é possível fazer essa avaliação? Não. Eu acho que está continuando o trabalho que foi iniciado, né? Essa avaliação que eu tenho para dizer. Então, continuando aquilo que foi começado. E como cidadã, como está sendo? São José existia no passado e agora existe no presente. No passado não tinha nada e no presente ele está tendo muita coisa, né? São José hoje, ele não é mais uma cidade dormitório. É uma cidade de produção, é uma cidade industrial. E tem que seguir adiante. A preocupação minha, quando eu estava visitando o município, é de que o nosso município precisa ser planejado o seu território, a sua área de ocupação. Para não acontecer que no futuro tenhamos muitas favelas, né? Muitas situações que não sejam mais reversíveis. A área social é abandonada em São José? A área social não é abandonada, não. As escolas estão muito bem estruturadas, logicamente precisa melhorar, a educação precisa chegar mais perto de muitos cidadãos. A área da saúde, ela está crescendo também. As escolas não estão em todos os bairros? Não tem ela precisa ser ampliada. Ampliada a rede? Ampliada a rede. E em alguns bairros ela precisa ser levada, em alguns locais. Ainda mais a nível de creche, né? A parte até de 6 anos. Só não critica, apesar de ter concorrido com o Dário Berger, só parece que não critica muito. Minha bandeira não é essa. Minha bandeira não é de criticar aquilo que está bem feito. Minha bandeira era de melhorar aquilo que está sendo feito. Então essa sempre é que é a bandeira até na nossa própria empresa que nós fizemos, melhoria contínua. E sempre um trabalho de equipe, né? Então, era essa bandeira que estávamos levando a nível de candidatura de São José. E tem alguma forma da Esther Macedo hoje participar do governo Dário Berger? De alguma forma? Não, porque nós somos oposição. O PMDB é oposição em São José, né? Ao governo do Dário Berger. A colaboração nossa é como cidadão e como empresário, né? Aí nós temos uma colaboração muito grande porque nós damos emprego a todo o pessoal que está na nossa empresa, que é uma empresa que gera muita receita para o município de São José. Então, essa é uma grande colaboração que nós damos ao município. Qual a receita, mais ou menos, de investimento, de produção que aqueles... Nossa empresa está avaliada em torno de 30 milhões de reais a nível de investimentos como empresa, né? E todo ano se faz um montante de investimentos que realmente leva a empresa a crescer, a se desenvolver dentro do nosso município, gerando empregos. E gerando também qualidade de vida. E porque está partindo para novos produtos também, né? A empresa. A nossa empresa sempre está na frente, né? Sempre está procurando fazer com que ela seja atrativa e nunca perca o top of mind, né? Nunca perca de lembrança de marca, né? Que seja sempre frango, falou Macedo. A senhora gosta de marketing, né? A senhora chegou a fazer algum curso? Eu sou administradora. Sou administradora. Sou administradora formada pela ISAG. E realmente é uma área que identifiquei, não cheguei provavelmente a fazer um curso específico, né? Mas é uma área que a experiência me levou muito a acontecer nessa área. E para as próximas eleições, vamos ter aí uma candidata forte a deputada estadual, federal? Estamos analisando a nível de partido, estamos discutindo, estamos na fase agora de decisão. Vamos ver o que vai acontecer. Não temos nenhuma definição ainda. Tem uma conversa nesse sentido? Tem uma conversa nesse sentido já. Conversar, estamos analisando. Não, o que a senhora prefere, federal ou deputado estadual? Não, se fosse o caso, seria a nível de deputado estadual. Né? Estadual, mas ajudar mais de perto, mas estamos pensando ainda, não está nada decidido. Pois é, Esther, porque a questão, essa participação
da mulher, né, e isso nós temos visto as discussões, principalmente na política, né, tem sido até levada, primeiramente, uma questão de uma lei que determina que os partidos tenham um X% da participação da mulher em cada chapa. O que a senhora acha disso? Quer dizer, a participação da mulher deve ser incentivada através disso, ou ela tem que partir da própria mulher em querer participar como a senhora num determinado momento, numa determinada oportunidade do processo político? Não, eu acredito que tem que ser incentivada. Eu acho que enquanto há uma marginalização de alguém, de alguma situação, de um segmento, alguma coisa, tem que ser criada uma lei para que isso seja derrubado. E depois ela tem que ser incentivada pelas lideranças masculinas e depois pelas lideranças femininas. Então, até essa semana nós estivemos reunidas no plenário da Assembleia discutindo como fazer com que esse percentual de participação da mulher aumente na política. É uma necessidade. Porque o que nós temos de diferente? Na realidade, se a política for levada só por homens, nós vamos atender só um lado da nossa inteligência, um lado da nossa necessidade. E por isso a necessidade da mulher de estar junto. Porque ela tem um outro lado que completa todas as necessidades da sociedade como um todo. Uhum. Mas existe ainda uma tradição, principalmente aqui em Santa Catarina, das lideranças partidárias serem efetivamente masculinas. Sim, então por isso... Isso é uma dificuldade. Há uma dificuldade, sim. E até o que se concluiu também com uma conclusão é que o sistema é viciado, né? Então precisa se mudar alguma coisa para que o sistema mude. Uhum. E que a imagem do político não continue essa imagem que todo ele é sem vergonha, né? Uhum. Então é uma coisa que até assusta a gente quando vai entrar na política, que seria mais uma também taxada de sem vergonha. Então é uma coisa que preocupa, porque a mulher não quer levar essa pecha. Não quer? Não, como mulher não, como muitos homens também não querem. E a mulher sabe administrar melhor, né? Ela tem um lado que completa, né? Porque ela vai se assessorar também de alguns homens, não é o caso. Então vamos completar, vamos fazer um trabalho a 4 mãos. Uhum. E a 2 sexos, né? A senhora lançaria uma das suas filhas na política também, nesse processo? É uma questão muito pessoal, né? É uma questão de própria necessidade. Se tem elas um gostassem, pouco de vocação também, né? Tem que se identificar com a coisa, né? É uma coisa que com a idade delas eu nunca tinha pensado. Eu com 48 anos eu nunca tinha pensado em ver política, mas no final, quando cheguei aos 50, estava lá, né? E a senhora acha que administrar, por exemplo, a Prefeitura de São José, claro que guardadas as devidas proporções, mas é mais ou menos como administrar sua casa, como administrar sua empresa, é mais ou menos isso? É uma administração de uma empresa, não deixa de ser, só que ela é pública. E com isso tem que fazer as devidas diferenças, porque, por exemplo, decidir alguma compra de alguma coisa tem que ser dentro dos trâmites legais. Claro. Então a coisa tem que ser muito mais transparente. Claro, tem que ser muito mais transparente. Porque o dinheiro de uma empresa, tu está colocando, se tu administra mal, tu está colocando em risco os teus bens. Agora, quando tu administra mal um município ou verba pública, tu estás colocando em risco o dinheiro público, que é de muito mais E responsabilidade. mexendo com vida de pessoas. Né? E mexendo, implicando em que a coisa vai acontecer para terceiros, quartos, né? Então nós temos que fazer uma coisa muito mais responsável. Graças a Deus que a gente tem o voto, né? O voto é uma chance, né, que existe de mudar. Foi bom ou não foi? Exatamente. Agora, o discurso às vezes tem que mudar, né? Porque promessa por promessa só não resolve. Então tem que se repensar o discurso do político. A senhora se considera uma mulher feliz? Eu sim, uma mulher feliz e realizada. É. Muito bem casada, com 4 filhos saudáveis, 3 netos maravilhosos. Que bom, a gente sente isso, a senhora passa isso, essa tranquilidade, a gente estava conversando antes de começar o programa, a senhora passa essa tranquilidade e até da questão da empresa, a senhora vê com muita tranquilidade todo. Sim, eu acredito que a gente pode ainda mais se considerar feliz, porque mais feliz ainda no momento, porque nós sabemos que os filhos estão querendo também tomar conta do nosso negócio. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Tu tens um compromisso com a comunidade, com a sociedade, quando tu instala uma empresa. E não pode parar. E não pode parar, ela não pode perder processo de continuidade. Então a gente sabe que a tendência é que, quando nós nos retirarmos, eu e o Macedo, tenha filhos que possam assumir a empresa e tocar à frente com a mesma qualidade e com o mesmo respeito que a gente sempre teve para a nossa comunidade e para os nossos colaboradores. Ministério, eu agradeço muito a sua participação. Também agradeço. Sucesso para a senhora. Muito obrigada. Espero que a senhora continue fazendo mais o que pode pela comunidade. Muito obrigado. Eu agradeço também, Marcelo, pela oportunidade que me foi dada e a gente está sempre à disposição. Tá ok. Nós voltamos daqui a pouquinho com Cheque Mate. Só espera um pouquinho.
estamos de volta com Cheque Mate, agora com a nossa segunda convidada de hoje, a ex-PMDBista, política e empresária Anita Pires. Boa tarde, dona Anita. Muito obrigado pela sua presença aqui no Cheque Mate pela primeira vez. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Anita, a senhora tem uma cultura, a gente estava conversando agora há pouco com a dona Esther Macedo e ela está entrando na política agora, foi candidata pelo PMDB lá em São José. E a senhora tem uma cultura de vivência, né? Nem só familiar, mas da senhora mesmo, que é uma cultura militante. A senhora passou pelo período de 64, quer dizer, tem uma história dentro do MDB, do antigo MDB, né? E eu queria que a senhora falasse um pouco dessa militância da senhora, dessa sua vida na política, e por que agora deixar o partido, desfiliar-se do partido e afastar-se de uma certa maneira da política? Bem, inclusive nesse processo aí desse projeto de escrever um livro sobre o resgate da trajetória das mulheres em Santa Catarina, eu tive oportunidade, sabe, Marcelo, de repensar algumas coisas a respeito das opções e da minha militância política. E eu acho que é uma vocação que eu tenho, é um talento e uma vocação de educadora política. E eu atuei no partido político como uma educadora política. E a gente sabe que os partidos políticos no Brasil não são esse espaço. Eles são quase que meras legendas eleitorais, atuam em época de eleição. E então eu não consegui, dentro do PMDB, do MDB e do PMDB, fazer aquilo que eu achava, e que é mesmo a política, a arte do bem comum, do partido político ser um instrumento da sociedade, de transformação da sociedade. Mas o que a senhora acha que faltou para isso? Porque a senhora foi presidente do PMDB por alguns anos, a senhora militou não só no setor das mulheres, mas a senhora também fez parte, a senhora foi candidata várias vezes, né? Então, o que a senhora acha que faltou? O que a política errou? A política que errou, a senhora que acha que faltou uma mudança nesse processo democrático que o Brasil está vivendo ainda? Sim, com certeza. Os partidos políticos vivem uma crise muito grande, né? Tanto assim que qualquer pesquisa hoje mostra o grau de credibilidade do povo no partido político e nos políticos. O que eu senti é que eu queria que o meu partido representasse os sentimentos da população e respondesse a esses anseios da população com projeto, com ações, com quadros partidários, com dirigentes políticos que estivessem a serviço da sociedade. E eu não consegui ver isso, né? Tanto assim que o MDB tinha uma postura assim, bastante comprometida com as lutas democráticas. Depois, com o crescimento dele, com a transformação no PMDB, e na medida em que ele foi se tornando poder em muitas instâncias, ele, mais do que nunca, e não foi isso uma exclusividade do PMDB, os partidos políticos, com raras exceções, eles têm esse mesmo perfil. Então, eu senti que a energia que eu gastava dentro do partido político era tão grande, era uma necessidade tão grande de busca do mínimo de coerência dentro do partido político, dentro dessa disputa pelo poder, que ela é uma disputa muito, muito grande. Eu perdia muito mais tempo fazendo isso do que lutando pelas causas da sociedade. Então, diríamos assim, 80% do tempo eu gastava brigando dentro do partido, lutando por coerência, por projetos, por planejamento. E os 20% do tempo que sobrava que era o tempo que a gente dedicava. A senhora acha que a reforma partidária é uma forma de mudar isso? Muda-se isso com uma reforma partidária? Por exemplo, a senhora está falando de uma época ainda que era MDB e Arena, né? Mas isso mudou para um pluripartidarismo que a gente existe hoje. A senhora acha que a reforma partidária mudaria isso, a consciência das pessoas, principalmente as pessoas que participam da política? O partido político é uma amostra da sociedade, né? Então isso aí é uma realidade. Mas hoje as instituições, as organizações, de um modo geral, estão mudando. A sociedade é muito mais exigente, cobra muito mais, o consumidor cobra.
E ele está cobrando dos partidos políticos, dos dirigentes, novas posturas, né? Isso é maravilhoso. Mas é difícil uma renovação também, né? É difícil, mas uma reforma política e uma reforma eleitoral é fundamental, vamos dizer assim, para acelerar essa mudança, vamos dizer assim, esse repensar do partido político. É fundamental que E o isso aconteça. PMDB, como é que o PMDB, a senhora analisa, a senhora participou do PMDB por muitos anos, como é que a senhora analisa o PMDB? Ele está aquém dessa história? Eu acho que o PMDB hoje, ele se diferencia muito pouco dos outros partidos, né? O que a gente observa, por exemplo, que hoje você a nível escuta nacional, a nível nacional, a nível nacional, e Santa Catarina também. Por exemplo, se a gente escuta a campanha eleitoral, a proposta dos partidos políticos nos espaços gratuitos de TV, o discurso é quase o mesmo, não existe uma diferença nem de postura e nem de colocações ideológicas e nem de prática política. E o né? que seria necessário para a Anita Pires voltar para a política? Olha, Marcelo, eu estou tão feliz na minha militância social, trabalhando com o terceiro setor, trabalhando com mulheres, trabalhando com organizações sociais, que eu acho que existe um espaço de maior criatividade e de resultados mais efetivos, onde não existe essa disputa pelo espaço de poder, que eu acho até que não é uma característica minha. As mulheres, de um modo geral, elas não gostam da disputa político-partidária, tanto assim que no partido político as mulheres são somente 7%, e hoje em quase todos os setores as mulheres são 50% da sociedade. Quer dizer, a mulher não gosta muito dessa disputa pelo poder que existe dentro do partido, porque ele é uma competição. A mulher a cultura da mulher é de agregação, é de articulação, é de criar laços, que é a história da mulher, né? Então, eu acho que essa é uma das explicações para a dificuldade que a mulher tem de transitar dentro do partido político, dentro do espaço político partidário. Essa participação das mulheres, quer dizer, diferente da participação, como a senhora falou, de outros processos da sociedade, quer dizer, a senhora mesmo é uma pessoa que deixou a política, agora é uma empresária de sucesso, tem um trabalho no setor social, mas essa participação política é necessária que a lei ajude essa participação política das mulheres, ou as mulheres têm que ter uma autoconscientização de que elas devem participar desse processo? As mulheres têm uma defasagem histórica muito grande. São milhares de anos em que foi dito para elas... Eu digo isso até em relação à lei que existe. Exato, da cota dos 30% da participação. É. Você levantou uma coisa muito interessante. Essa lei é um instrumento democrático para, vamos dizer assim, abrir espaço para que as mulheres passem a entrar nesse espaço que é um espaço estritamente masculino. É fundamental para o processo democrático que a mulher esteja dentro do partido político, até porque ela traz uma nova forma de pensar, ela traz uma série de coisas interessantes e novas, e democracia é a participação da sociedade como um todo. Uma democracia onde 50% da população está dentro de casa, ou não está dentro do partido político, é uma democracia capenga, né? Então, a questão da legislação dos 30% é um instrumento de pressão e de que o partido político abre espaço para as mulheres. Agora, o que aconteceu? Na última eleição, nós tivemos um fato extraordinário, é que o número de mulheres eleitas diminuiu, em vez de aumentar com esses 30%. Por quê? Porque os partidos políticos têm utilizado as mulheres, mais uma vez, como, vamos dizer assim, alguém... um adendo a mais para lá no bairro pegar uns votinhos a mais, que no final soma na legenda e elege um homem a mais. Então, hoje nós temos um projeto de debate com as mulheres de todos os partidos políticos. A senhora coordena o Centro de Liderança da Mulher, né? De Santa Catarina, exato. Que é exatamente uma ONG que trabalha com capacitação e aperfeiçoamento e preparação das mulheres líderes para a ocupação desses espaços, né? E um dos projetos do CELIM, do Centro de Liderança de Santa Catarina, é exatamente um fórum de mulheres políticas, onde nós estamos debatendo com as mulheres de todos os partidos políticos, mecanismos e ações de como a mulher, dentro do partido político, discutir melhor os seus espaços. Porque continuam sendo espaços eleitorais, para andar de casa em casa, pedindo voto, organizar o comício, e depois, na hora do poder, elas são esquecidas e lembradas só para servir o cafezinho. Então, essa questão tem que ser discutida, porque a lei
ela foi Mas feita... como é que é o chamamento, por exemplo, para participar desse centro? Como é que a senhora faz para chamar as mulheres para participar desse centro? Do Centro de Liderança da Mulher, nós trabalhamos com outras ONGs. O Centro de Liderança da Mulher é composto por um comitê gestor de 5 ONGs de mulheres. E ele cria também, ele busca uma articulação entre essas organizações de mulheres que trabalham com saúde, com educação, com criança de rua, com droga, com geração de renda, com questão ambiental. E ela cria uma articulação e trabalha com as organizações que já existem, só de uma forma articulada, para que a gente possa realmente proporcionar às mulheres oportunidade de aperfeiçoamento, de apoio conjunto, de consultoria especializada para dar apoio às mulheres nos diversos setores. E na questão política, as mulheres portadoras de mandato ou as mulheres que querem entrar no partido político ou que já estão nas direções partidárias, para que elas tenham mais instrumentos, mais competência até para atuar dentro do partido político. Mas não é uma desilusão total com a política, não, né? Não. A senhora ainda acha que tem gente trabalhando sério dentro da política ou não? Tem, com certeza. Dentro de tem todos nomes os partidos elogiáveis. Dentro de todos os partidos políticos nós temos pessoas extraordinárias. Infelizmente a gente termina valorizando mais o cara que é corrupto, que aparece na mídia, e esquecemos de políticos extraordinários que são verdadeiros sacerdotes da vida pública, né? Agora, o papel que eu hoje tenho dentro do espaço político é esse de apoio e de espaço para as mulheres que desejam participar dos partidos políticos. Então, eu estou na Escola de Governo e Cidadania, aquela minha vocação de educadora política, que eu acho que é fundamental, e de repente eu consigo circular melhor, sabe, Marcelo? Só está trabalhando mais como animadora do processo, né? Exatamente, perfeito. Perfeito. Fica uma coisa mais de bastidor, não? E a gente consegue atuar bastante sem aquela pecha, não, ela está aqui porque ela é de um partido político, tem interesses. Então a gente circula no meio das mulheres com mais liberdade. E eu acho que eu me realizo mais assim, não deixando de lado de jeito nenhum a minha vocação, que eu tenho uma vocação também, né? Sim, com certeza. Não tem. A gente volta daqui a pouco com esse bate-papo com a Anita Pires aqui no Checkmate. Aguarde. Bom, de volta com o último bloco do Checkmate hoje com a Anita Pires, aqui falando um pouco de política, um pouco da sua vida. Eu quero agradecer aqui o e-mail da Letícia Matos, parabenizando pelo programa, também do publicitário Francisco Socorro. Obrigado, Francisco. E você, se você quiser dar uma dica, trazer alguém aqui para a gente conversar, mande um e-mail para a gente, checkmate@tvbv.com.br, checkmate@tvbv.com.br. É fácil, é sem hífen, é diferente do Jô, que não tem acento. Eu quero também dar outra dica aqui de um livro sobre essa questão dos estrangeirismos, um livro muito apropriado para essa discussão toda, né, dona Anita, sobre essa questão de que está se discutindo esse estrangeirismo, a cultura do inglês na nossa língua, né, a linguagem politicamente correta, como usar o preconceito linguístico, que é Direito à Fala dos professores Fábio Lopes da Silva e Euronides Marílio de Melo Moura, professores aqui da UFSC. É um livro da editora Insular, muito interessante sobre essa questão dos estrangeirismos. E vamos falar também do livro que está sendo lançado sobre a biografia da dona Anita, Uma Mulher Afirmativa. Uma Mulher Afirmativa, que é do José Paulo Teixeira, Juliana Perucchi, italiana. Anita Pires, uma mulher no singular, política no plural, empresária do social. Como é que ter já a vida contada numa biografia, dona Anita? Pois é. Em primeiro lugar, não é uma biografia, e eu nem teria essa pretensão, né, Marcelo? Esse livro faz parte de um projeto da Cidade Futura, do José Paulo Teixeira e da Juliana, que é de resgate da trajetória das mulheres em Santa Catarina, baseado no perfil de algumas mulheres. Então, o primeiro é esse aí, inclusive é um desafio para as organizações de mulheres, com apoio da UDESC, da Universidade Federal. A senhora é essa daqui do meio?
Aqui não sei se dá pra Isso, pegar. exatamente. O Pérez Maravilha. Prade ali do lado, Aqui dá pra Manuel pegar, Dias. Tempo que a gente era jovem e bonitos, né? Olha, jovem bonita. Essa que tinha muito bonita, hein? Esse aí é no tempo da UCE, Uhum. a União Catarinense de Estudantes. E é interessante esse projeto, né? Porque ele quer resgatar mesmo não só a história das principais mulheres de Santa Catarina, mas também Das organizações sociais. fazer uma discussão sobre esse trabalho. Né? Exato. O movimento de igreja está aqui na pesquisa, as organizações estudantis, depois os processos que aconteceram durante a ditadura. Então, é um resgate que, se a gente não conta, se alguém não tem a preocupação de resgatar essa história, ela termina se perdendo, né? Então, por isso a importância cultural desse tipo de literatura, né? A senhora foi candidata por várias vezes a vice-prefeita de Florianópolis, a Câmara Federal, Prefeitura também de Florianópolis por 2 vezes, né? Assembleia. Esse processo, eu vou voltar à questão política, porque eu acho que é um fator necessário até para que a senhora coloque a sua experiência nesse processo político. Eu acho que a gente tem que valorizar, e eu quero ver e ter as mulheres participando cada vez mais das políticas. Eu acho que as mulheres sabem organizar tão bem a casa, por que não organizar melhor a vida da gente no setor público, né? Então, por isso que eu estou querendo que a senhora faça essa discussão comigo, porque voltar à política é uma necessidade ou não para a Anita Pires? A política partidária acho difícil que eu volte, né? Mas amanhã ou depois, com certeza, os partidos evoluirão e em política a gente que tem vocação, de repente nunca pode dizer que não volta, né? Até porque eu faço hoje essa política social, que é política também, não é política partidária, mas é política, né? Agora, acho fundamental, incentivo as mulheres, estávamos falando da Esther Macedo, né? Uma empresária que entrou na vida pública partidária agora, dou a maior força para ele e para todas as mulheres e homens bem intencionados, porque nós precisamos de seriedade, de partidos políticos atuantes para que a gente mude essa... A senhora tem hoje uma empresa de turismo, né? Eu tenho uma empresa que trabalha com projetos de desenvolvimento e apoio às organizações coletivas. A sua família participa da empresa também? Ah, sim, meus 2 filhos são meus sócios, tem um deles que tem doutorado nessa área, então é um trabalho extremamente interessante e eu consigo também fazer uma coisa muito boa, sabe, Marcelo, é transformar toda essa minha vivência, essa minha experiência da vida pública também na vida privada, na empresa. E dando sempre à empresa uma conotação social. Não fica aquela coisa só do lucro, né? Sim. E eu me realizo exatamente porque o nosso trabalho é dirigido a consórcios de empresas, a cooperativas, às organizações coletivas de pequenas e microempresas, às organizações do terceiro setor, de geração de renda, da questão ambiental. Então, eu termino conseguindo viabilizar coisas muito mais concretas dessa forma do que eu fazia dentro do partido político. E isso é uma coisa que me traz muita empresário satisfação. catarinense, como é que ele está? A senhora acha que ele está se ligando para esse mundo que está se abrindo a partir de Santa Catarina? Quer dizer, não só os maiores empresários que já fazem exportações, etc., mas o pequeno empresário, ele já está tendo essa visão da necessidade de se juntar, de fazer, se organizar institucionalmente para poder ter uma projeção maior da sua empresa. Tem esse trabalho? Ainda é um trabalho em fase de andamento, essa cultura ainda não existe. Algumas regiões do estado ela é mais forte, onde existe uma tradição maior de cooperação, de trabalho em conjunto. Agora, de um modo geral, o pequeno empresário, ele ainda acha que ele vai encontrar a solução sozinho. E aí é que é um grande engano, porque nesse processo globalizado, onde a necessidade de ser competitivo é muito grande, você tem que estar sempre atualizado em termos técnicos, em termos de informação. Se não houver a possibilidade de estar num consórcio em conjunto, transformando o que faz o modelo italiano, um grande número de pequenas empresas que no seu conjunto se articulam de uma forma tão perfeita e tão harmônica, que são grandes empresas, isso aí a empresa não vai poder se internacionalizar e exportar ou mesmo produzir
para um mercado globalizado, Mas como é que onde é as esse exigências trabalho são de grandes. conscientização desse pessoal? É um trabalho de sensibilização, onde a gente busca 10, 20 empresários. Normalmente eles são motivados pelas AMPs, pelas associações de pequenas e microempresas. A FAMPESC hoje, a Federação das Associações de Pequenas e Microempresas, com o Floriane, faz hoje um trabalho extraordinário de abertura e de sensibilização dos empresários para essa necessidade de buscar soluções em conjunto. E na medida em que eles vão vendo que, se eles se unirem em pequenas redes e buscarem tecnologia e buscarem mercados novos ou inovação de produtos em conjunto, eles vão vendo que o sucesso é muito maior. Então, é por esse caminho. A senhora vê alguma região se despontando a mais do que as outras aqui no estado? Sim. Nós temos, por exemplo, a região do Vale do Itajaí, Brusque, Jaraguá. Existem regiões onde há uma tradição maior de cooperação. As regiões que não têm história de organização são regiões muito mais pobres, muito menos desenvolvidas, onde as organizações, sejam elas coletivas, tipo associações, tipo federação, associação comercial, onde não existe história de organização da sociedade, o subdesenvolvimento é maior. As dificuldades das empresas... Cooperativismo é uma saída para sim, com certeza. Hoje, se nós não estivermos unidos em alguma forma de associação ou de rede ou de consórcio, nós não sobrevivemos. Não tem mais como a gente sozinho sobreviver no mercado globalizado, onde as exigências de qualidade, de competitividade são muito grandes. E o empresário, o pequeno empresário principalmente, ele sai de uma empresa maior que ele trabalhava e tem o sonho de montar seu próprio negócio, né? A base do pequeno empresário nosso é essa. Como é que ele pode deixar o seu emprego anterior e se tornar um empresário? Quer dizer, tornar dono de si, ele precisa de alguma preparação antes disso, ou ele já está pronto para isso e o mercado está aberto para isso? Não, de jeito nenhum. É lógico que um pequeno empresário que deixa uma empresa, ele já traz um know-how. E a gente vê, por exemplo, essa semana eu estive em Jaraguá, pessoas que trabalhavam anos na VEG, na Marisol, saíram e montaram a sua pequena empresa e fornece produtos para a empresa mãe. A terceirização. Mas, de um modo geral, o empresário não pode abrir uma empresa sem primeiro fazer uma pesquisa de mercado, ver que produto ele vai fazer, qual é a aceitação do mercado, porque hoje a gente não pode produzir aquilo que a gente acha que é interessante. A gente tem que produzir aquilo que o mercado quer. Então, nós temos que ir no mercado ver como é que é. E também, ao mesmo tempo, ver se a nossa pequena empresa que nós estamos montando, se ela é viável. Né? Mesmo lá em Jaraguá essa semana, escutava um empresário dizer que ele investiu tudo que tinha para produzir um determinado produto e depois, quando ele começou a produzir, ele viu que ao lado tinha alguém produzindo mais barato e ele não, então, nasceu falido. Né? Então, há necessidade de que se procure as associações, as entidades, o SEBRAE, a Associação Comercial, a FAMPESC. Existe hoje diversos tipos de associações para dar apoio ao empresário. Agora, o empresário está muito sofrido, porque buscar sobrevivência sozinho é difícil. Né? O pequeno empresário é uma trajetória muito grande. Não é em vão que a gente vê aí as pesquisas dizendo que a grande maioria das pequenas empresas nascem e morrem logo depois. Né? Então, há necessidade de buscar, de se capacitar e fazer em cima de informações. Hoje não dá mais para a gente apostar que vai dar certo. A gente tem mesmo que entrar em nichos que são viáveis. Então, Anitta, nós estamos terminando o Checkmate. Eu queria agradecer a participação da senhora aqui nesse trabalho em favor das mulheres e da participação das mulheres. Eu que agradeço o espaço e acho extraordinário programas como o teu, que nos dão a oportunidade de discutir as questões regionais. Muito obrigado. Nós voltamos com o Checkmate no próximo sábado ao meio-dia. Um abraço.